Shameless, vale analisar o amadurecimento precoce da nossa Fiona em Shameless. Eis que nós já falamos, já tem outros dois vídeos aqui nesse canal no Vale Analisar. Já se inscreve, já curte e comenta se você assistiu essa série. Eu já gravei outros dois vídeos anteriores falando sobre a adultização. Então, eu quis tratar da adultização não pelo lado que todo mundo estava falando, que era justamente do Felca, do vídeo que ele fez e que eu recomendo que você assista, mas desse vídeo aqui, dessa série aqui, que é uma série que ela é 18 mais, tá? Então não é para assistir se você for menor de 18 anos, porque é uma série que traz muitas cenas explícitas. Então há que se haver parcimônia ao assistir essa série. Porém, para quem é adulto e vai assistir, a gente tem aqui a nada romântica o nada romântico amadurecimento precoce de uma família inteira, que é disfuncional e desestruturada. Essa família, ela tem aqui o pai, né? O pai que é alcoólatra, e adicto, né? Ele é usuário de entorpecentes, e a mãe, que é bipolar, tem um transtorno bipolar, mas não aceita o diagnóstico e não toma os remédios, não faz uso dos medicamentos. Que quem tem um transtorno bipolar e faz uso da medicação correta junto com terapia, essa pessoa ela consegue ter uma vida funcional tranquila, tá? Ela tem aquele transtorno, ela precisa cuidar, quando ela estiver em alta, ela precisa se cuidar, quando ela está em baixa, ela precisa se cuidar, mas dá para se ter uma vida bem funcional. No caso da mãe dessa série, não, ela optou por não aceitar o diagnóstico e ela é adicta também, então ela também faz uso de entorpecentes, ela também é alcoolista, então tem muitas questões aqui que a gente dá para pano, né? Tem pano para manga aqui. Trazendo a questão da Fiona, que é o nosso Vale Analisar de hoje, a Fiona é uma daquelas crianças que, por serem mais velhas, e veja, além de ser a criança mais velha da casa, ela ainda é mulher, ela ainda é menina. Então, assim, a série não nos poupou das referências, tá? Então, quando a gente traz uma série, o autor, ele geralmente ele quer dizer alguma coisa. Quando a gente traz uma série, uma menina que é mais velha e que ela tem esse tamanho, essa tamanha responsabilidade, e a gente traz isso assim, pá, né, escancaradamente, não dá para fingir que não viu o machismo estrutural sendo colocado à baila para que a gente discuta sobre isso. Porque o tempo inteiro é cobrado dessa menina que ela cresça, que ela amadureça antes do tempo. Então, a partir dos 14 anos, antes até, né, ela já passava por isso, mas na série em si, a partir dos 14 anos, ela é responsável integralmente por toda a família. Quando eu digo toda a família mesmo, né? Inclusive, incluindo o próprio pai. E nessa série a gente vê a Fiona e com altos e baixos e a gente enxerga a Fiona humana, menina frágil, que não viveu a adolescência, a infância corretamente, saudavelmente, como deveria ter vivido, demonstrando, refletindo essa ausência de naturalidade, normalidade na vida dela infantil, referendando, né, sendo referendada na vida adulta. Então, esse amadurecimento precoce, ele em algum momento ele vai cobrar o seu preço. Cuidado, papai, mamãe, cuidador, quando você está aí cuidando, exigindo do seu filho mais responsabilidade do que ele tem cognição para alcançar, quando você está exigindo da sua filha mais maturidade do que ela deveria efetivamente ter nesse momento, muito cuidado, porque pode ser que lá na frente, quando ela tiver com seus 30 e poucos, 40 anos, ela seja uma adulta completamente disfuncional, porque ela não entendeu ainda que ela já cresceu. E aí, todo aquele tempo, toda aquela maturidade, aquela ausência de tempo para chorar, para questionar, para reclamar,
ela não teve quando criança, no caso da Fiona, ela não teve quando criança, e aí ela tem agora quando adulta, e aí ela se vê confrontada com um chefe que ela não consegue parar em emprego nenhum, porque ela não consegue ouvir uma ordem, porque ela acha que ela é a dona da casa mesmo, ela foi forçada a ser a dona da casa. Ela não consegue lidar com os colaboradores dela, com os funcionários dela, porque ela acha que por ser a dona da casa, ela manda, o que ela fala é lei, ponto. Ela não é mãe, então ela não sabe ser mãe, né? Ela não aprendeu a ser mãe, porque ela foi precocemente empurrada para esse universo, para esse mundo agora. É muito rica essa série. Eu digo que os autores, os roteiristas foram muito infelizes no final, porque, via de regra, a gente vê nas séries a jornada do herói, né? A jornada do herói que há no inconsciente coletivo é justamente aquele que os heróis eles passam por uma crescente. Então eles vão amadurecendo, eles sofrem, 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 de repente eles têm a redenção, alguém que ajuda, orienta, aí eles aprendem alguma lição, aí eles crescem, amadurecem e aí prosperam, vão para a vida. Via de regra, a gente está acostumado, principalmente Hollywood, né? A gente está acostumado a essa jornada do herói. Porém, aqui em Shameless, a gente vê que o roteirista não quis ser muito romântico nas cenas, nas coisas, nas questões que ele traz. E para nada trivial, ele nos deixa chateados enquanto espectadores, porque a gente não vê a redenção, o crescimento, o sucesso, a felicidade desses ah, atores, né, desses personagens que a gente se encantou tanto. A gente vê ao contrário, parece que eles estão numa eterna baixa, sabe? Então isso frustra um pouco da expectativa de espectadores, né? Eu tô falando como espectadora. Porém, como uma pessoa real, né? A gente percebe que não, na verdade, há aqui essa falta de não romance, né? Essa falta de romance que é justamente para que a gente veja a vida nua e crua, a vida como ela é. Essa atriz, ela é muito interessante. Eu nunca, não a conhecia, não a vi em filme outro nenhum, mas ela tem assim, é engraçado que ela é muito bonita e ela é muito parecida com a Angelina Jolie. Tem alguns takes que pegam dela que se algum dia forem fazer um filme da Angelina Jolie, dá para fazer com ela mais nova, porque realmente eu acho ela muito parecida. Eu acho essa atriz muito bonita assim. E o mergulho que ela faz na personagem, a entrega que ela dá para essa personagem é muito real, sabe? As ações, as atuações, elas são muito cruas, assim, elas são muito reais. E a gente se envolve mesmo nas histórias, né? E aqui a gente percebe que esse amadurecimento precoce da filha mais velha, ele faz com que essa menina perca a identidade dela. Ao ponto de quando ela tá ali naquela jornada do herói que eu falei agora há pouco para vocês, ou seja, ela tá numa crescente, ela simplesmente para, porque ela não pode crescer. Quem é ela crescendo? Quem ela pensa que é crescendo? E a gente vê esse conflito social quando os irmãos começam a questionar e a se rebelarem contra ela porque ela está crescendo. E a gente vê essa falta de maturidade dela de conversar e de trazer os irmãos para perto de uma forma madura, para que eles possam crescer juntos também, e eles crescerem, né, juntos como eles sempre fizeram, são irmãos muito unidos, mas aqui a gente começa a ver esse ato crescendo, sabe? É como se, como ela assumiu esse papel de mãe mesmo dos irmãos muito cedo, agora ela não tem o direito de ser irmã, é como se ela não tivesse esse direito, é como se os irmãos tirassem dela esse direito de ser irmã, de estar no mesmo nível que eles, no nível de eu não sei, gente, tudo, sabe? Eu tive que ali fingir, eu defendi no carão que eu sabia tudo, mas é porque eu fui obrigada, a vida obrigou, mas eu não sei tudo. E aqui ela se pega nos conflitos subjetivos dela, que atravessam ela, justamente sem saber a quem recorrer, com quem falar, o que aprender, como aprender. Ela se pega aqui completamente sozinha, sozinha.
absolutamente sozinha e numa solidão, ah, uma solidão triste mesmo, de ver que ela não consegue ter com quem compartilhar essa angústia que ela está sentindo, de viver uma experiência agora que não é reconhecida, ela nunca viveu essa experiência de poder ter a possibilidade de crescer, de ser bem-sucedida, e parece que todo mundo ao redor está dizendo, está apontando o dedo para ela, dizendo: não, você não pode crescer, não, você não pode ser uma pessoa bem-sucedida, não, você não pode, volta para trás, quem você pensa que é para você achar que você pode crescer quando você não pode. Então, me diz aqui embaixo nos comentários como que você enxerga a Fiona. Se tem algum personagem dos Shameless que você acha que é interessante a gente conversar, porque eu quero muito saber a sua opinião para a gente poder traçar paralelos aqui nesse canal, com essa visão psicanalítica, do que te afeta, o que te atravessa quando você vê essas séries acontecendo, esses episódios, o que afinal de contas chama a sua atenção aqui nesse momento, né? Quando você se pega sem saber, por exemplo, ela tem a oportunidade de crescer profissionalmente, mas aí ela se auto-sabota nessa possibilidade, porque se ela crescer, se ela ascender profissionalmente, ela se afasta totalmente da família dela, na cabeça dela, tá? Ela se vê aqui prejudicando os relacionamentos maduros, saudáveis, com homens maduros e saudáveis que aparecem na vida dela, justamente porque ela não merece ser amada. Ela nunca teve nada que fosse dela. Como assim agora você vem me dizer que me ama por ser eu? Se todos os homens a quem eu me apeguei, toda vez que eu me apeguei e me apaixonei, eram homens que me quebravam, eram homens que tiravam de mim, eram homens que saíam da minha vida quando eu me apegava, quando eu me mostrava vulnerável, quando eu me permitia ser mulher, eram homens que fugiam de mim. Então é uma mulher que está aqui fragmentada nela mesma, de não reconhecimento de quem ela é e de quem ela pode ser e de quem ela quer ser. Porque nesse emaranhado, o que fica muito claro é que ela não concebe a possibilidade de ser alguém diferente do que ela foi até hoje. Gente, me diz se já aconteceu com você. De você olhar para o lado e falar: olha, eu poderia ser, eu poderia fazer, mas não é para mim, não é para mim. Me diz se já passou isso na sua cabeça de: "Ah, não é para mim". Esse "não é para mim" é nesse lugar de você achar que não merece, de você achar que não pode, de você achar que não tem permissão. E aqui, se você acha que não merece, que não pode, que não tem permissão, o seu corpo fala, ele responde, os seus comportamentos respondem, porque a gente busca o tempo inteiro congruência. A nossa mente, o nosso corpo, a nossa fala, ela vibra em congruência. Vibrar, né? Vibrar é uma palavra muito coaching, né? Ela vibra em congruência, ela busca congruência. O tempo inteiro nós estamos buscando congruência. Por isso que quando você põe, esse é o exemplo mais fácil, quando você coloca o soneca para te despertar, o seu corpo te deixa mais cansado mesmo, não é impressão. Nossa, parece que eu dormi mais, parece que eu fiquei mais cansado. Não é, é porque você ficou mais cansado mesmo, porque esse ato de dormir mais está dizendo para o seu corpo que ele precisa descansar mais. Logo, você está mais cansado. É lógica pura. É muito cartesiano, sabe? É que a gente não quer aceitar isso, mas é isso, entendeu? Então, o que que você tem no seu dia a dia que está te deixando aí limitado ao que você acredita que é, mas que você não se permitiu ainda tirar esse véu para ver que você pode mais, oh, que você pode chegar e alcançar mais, que você pode sonhar mais. Espero que você tenha entendido. Me conta aqui nos comentários como que chegou essa mensagem para você. Se inscreve no canal, não vai embora agora não, assiste, faz uma maratona aqui comigo, assiste os outros vídeos, curte, comenta, me deixa saber que eu tô chegando aí em você, tá bom?
Reverbera comigo. Beijos.